Então, Apocalipse capítulo 21. Deixa a sua Bíblia aberta aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre o céu. Nós cantamos sobre o céu, então nós vamos também aprender através da palavra de Deus sobre o céu e sobre a eternidade. Existe um erro muito, mas muito grande das pessoas de acharem que a gente não deve imaginar, ficar falando ou comentar até mesmo textos do Apocalipse, porque as pessoas falam assim: não, mas isso tudo é figurativo, ou nós não sabemos o que tem lá, tudo que falar a gente está perdendo tempo. Eu acho que isso é um grande erro. Na verdade, a gente deve conversar, comentar. Existe sim um campo da argumentação, mas a gente deve extrair o máximo sobre a eternidade. Uma coisa interessante sobre a dor é que quando você machuca, geralmente você faz o quê? Você vai e grita, não é isso? Você já pôs o dedo na panela, deixa eu ver se está quente mesmo. Aí você pôs o dedo lá e você deu o quê? Um grito. E é interessante que a gente grita quando a gente sente dor. E a verdade é que a ciência fala que durante milésimos de segundo você corta a dor por alguns segundos por causa do seu grito. E quando nós estamos sofrendo, nós tendemos a imaginar mais sobre a eternidade, não é verdade? Quando você está passando alguma luta, você recorre a isso. Isso é bom. Quando alguém está no luto, na dor, a gente recorre a isso. Só que isso não deve ser somente no momento de dor, mas em todos os momentos. E eu queria trazer essa mensagem para despertar no seu coração o desejo de ter sede pela eternidade, porque falta isso a nós. Parece que muitas vezes nós estamos embriagados com esse mundo, tudo que esse mundo oferece, e nós cantamos uma canção aqui que tem tudo a ver. É clichê, né? Mas Deus confirma mesmo a mensagem através dos cânticos. A gente está fascinado com os cânticos dos passarinhos, nós estamos fascinados com aquilo que esse mundo oferece, e a gente esquece do principal, gente, que é a eternidade. O que é 90 anos comparado com a eternidade? É nada. Eu gosto muito do versículo que Paulo vai dizer lá no final, 2 Coríntios capítulo 4, o último versículo. Ele vai dizer: fixe os olhos nas coisas eternas, não fixe os olhos nas coisas terrenas, porque aquilo que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Como que se vê algo que não pode se ver? Como que você olha uma coisa que você não pode ver? Paulo está falando sobre a eternidade. E o termômetro espiritual de qualquer pessoa é quando a gente fala sobre a eternidade, sobre Jesus. Você quer saber se você está bem espiritualmente? Você teve a oportunidade nessa canção que nós cantamos. Se você desejava, quando você cantava, eu quero ver Jesus, estar na presença de Jesus eternamente, se isso balançou o seu coração, isso significa que o seu termômetro espiritual está aquecido. Se você cantou só porque estava a letra lá em cima, significa que você precisa aquecer o seu coração. Então vamos ler o texto aqui, Apocalipse capítulo 21, que diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também já não existia. Isso é um aviso aí. Se você não conhece o mar, procure conhecer antes de você morrer, por favor. Aproveite essa oportunidade. Mas daqui a pouco eu vou comentar o porquê. E vai dizer o seguinte, continuando o texto: já não existia o mar. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva bela, vestida para o seu marido. Continua com a Bíblia aberta aí. Por que lá na eternidade não vai existir mar? Porque o mar significa a ideia de separação, né? Você está na praia, assim, você olha aquele mar lindo, show demais, maravilhoso, mas significa separação. A ideia de não ter mar na eternidade é porque não haverá separação, não vai ter separação entre arminiano e calvinista lá, não vai ter separação de pentecostais e tradicionais, não vai ter separação de pessoas que fizeram muito para o Senhor daqueles que foram salvos no último minuto. Não vai ter essa separação, embora vai haver o galardão, a recompensa, mas não vai haver separação. É um lugar de comunhão, de relacionamento. É isso que a ideia de não ter mar lá
significa. E o texto vai dizer sobre como uma noiva, ou seja, é um local de festa. E se tem uma coisa que crente gosta e que a gente vai aproveitar no céu, é esse ar de festa, de celebração. É bem verdade que nos últimos dias as pessoas vão perder essa vontade de festejar. Mas o céu, gente, é lugar de festa, é lugar de alegria, é lugar de celebração. E nós não devemos esquecer disso. Na hora que o negócio estiver afrouxando aqui, na hora que o negócio estiver desanimado aqui, lembre-se, o céu é lugar de festa. Continuando o texto aqui, versículo 3, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles e eles serão o seu próprio povo, e o próprio Deus estará com eles. Uma coisa que eu quero destacar aqui: um dos maiores presentes que a eternidade pode nos oferecer é um relacionamento íntimo, acessível com Deus. Você já imaginou estar frente a frente com Deus? Eu quero compartilhar com vocês um dos maiores sonhos que Deus já me deu, uma experiência fantástica, que não foi um sonho, foi uma visão. Eu estava dormindo e enquanto eu estava dormindo, eu acordei e a Wayne falou assim: Deus está aí do lado. Aí eu fiquei: o quê? Deus está aqui? E ela avisou: olha, Ele está aí, vá lá. Então eu tinha essa expectativa de ir para o próximo cômodo e encontrar Deus. E o meu coração começava a palpitar. Eu falei: gente, eu não acredito num trem desse, eu vou ver Deus. E aí, sabe quando você põe a cabeça assim e vai vendo só um pouquinho? E quando eu, no sonho, viu, gente? E quando eu olhava e virei a cabeça para o próximo cômodo, eu vi uma pessoa que virava e eu não conseguia enxergar o rosto dessa pessoa, mas o olhar dessa pessoa me atraiu. E eu só conseguia enxergar os olhos dessa pessoa, que era o próprio Deus, e um olhar tão penetrante, era uma cor avermelhada de fogo. E depois você vai entender lá em Apocalipse. Mas esse olhar me penetrou de uma forma tão grande que eu acordei no outro dia, eu estava extasiado, uma vontade de cantar, de louvar ao Senhor por causa dessa experiência. Gente, imagine qualquer experiência que você pode ter nessa terra, não vai nem se comparar à realidade de você encontrar com o próprio Deus e conversar com o próprio Deus. Eu sei que a gente deseja chegar lá no céu e encontrar talvez uma pessoa querida, encontrar um pai, uma mãe, ou, nossa, eu queria encontrar com Moisés, eu queria falar com Davi, né, que vai ter uma fila grande lá para Davi. Mas imagine você conversar com o próprio Deus, e essa conversa não vai ser assim: Deus, senta aqui e explica por que eu sofri. Nada disso. Vai ser, eu acredito que a gente chega lá no céu, e isso é um acreditar do Paulo Henrique, a gente vai receber um download de tudo o que aconteceu, desde lá do início a tudo, um download completo. Você chegou lá, você vai entender. Deus não tem que ficar explicando nada, mas vai ser um momento de adoração, de encontrar o próprio Deus. Apocalipse capítulo 22 vai dizer que nós vamos encontrar a Deus e ver a sua face, e sobre a sua testa estará o seu nome. Não significa que o nome de Deus está tatuado na sua testa, mas significa intimidade, porque ninguém conhecia o nome de Deus, e essa intimidade que nós vamos ter com Deus. Não vai ter mais culto, saldo, amada igreja, com a paz do Senhor, vamos ficar de pé, não. O tabernáculo, algo que era lá do Antigo Testamento, a visitação de Deus, que as pessoas tinham que ir para um local, agora Deus está morando com eles. Gente, morar com Deus, viver com Deus eternamente. Pouco importa se as ruas vão ser de ouro, pouco importa se a gente vai ter mansão, se na nossa coroa vai ter um brilhante lá, nada disso importa. Não vai importar até mesmo o fato de eu saber quem vai estar lá no céu ou não. Nada disso vai importar. Chegar lá e falar: ô Neto, você está aqui, glória a Deus, bom demais. Chegar: ô Wayne, graças a Deus, né? Chegar com Miguel lá, isso vai ser bom, isso vai ser muito bom. Há quem acredita na memória parcial, há quem acredita na memória total, ou que você não vai lembrar nada, mas nada disso, gente, vai importar
diante da realidade, nós podemos ter comunhão acessível com Deus. Imagine só um Jesus para, vamos chutar aqui, 30 trilhões de pessoas. Um Jesus para cada um. Uma adoração completa. E uma das coisas interessantes é que trabalhar com jovens e adolescentes, eles são sinceros e eles falam algumas coisas interessantes. Uma vez um jovem na escola dominical falou assim: eu acho que esse negócio de céu vai ser meio chato, porque a gente fica lá em pé o tempo todinho com as mãos levantadas, a eternidade. Eu achei interessante porque a gente pensa nisso também. Nossa, mas vamos ficar adorando a Deus o tempo todinho. Mas sabe o que é interessante? É que em Isaías capítulo 6 vai falar sobre anjos, serafins, uma classe diferente, que eles estão em volta de Deus e eles falam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles ficam falando isso o tempo todinho. No início é até legal, mas imagine você passar 24 horas lá e os anjos falando só a mesma coisa. Parecendo as músicas worship, né? Repetindo a mesma coisa. Mas uma coisa interessante é que Deus não está falando para eles falarem santo. Deus não está implicando: olha, fala isso. É porque o fato deles estarem olhando a Deus é a única coisa que eles conseguem falar. Gente, Ele é santo. E o texto vai dizer que eles falam um com os outros. É uma conversa. Ele é santo. Aí vem um outro anjo e fala assim: Ele é santo. E vem o outro anjo, deixa eu ver outra categoria de Deus: Ele é santo. É tamanha a glória que os anjos não conseguem falar outra coisa. Não é uma adoração chata, repetitiva, não é uma coisa forçada, é aquilo que eles estão sentindo o tempo todinho. E eles contemplam a Deus e eles conseguem olhar para a terra cheia de pecado, cheia de coisa errada, e ainda tem a capacidade de falar assim: toda a terra está cheia da glória de Deus. A adoração é tão forte que muda a visão celestial que aqueles anjos têm sobre a terra. Porque quando a gente olha para essa terra, não tem, parece glória nenhuma. Mas o fato deles estarem na frente de Deus muda a realidade que eles estão vivendo. É isso que nós vamos experimentar. É isso que você vai experimentar. Uma comunhão intensa com Deus. Segunda coisa que nós vamos experimentar com Deus, continuando o texto aí, versículo 4: e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão. Uma das maiores bênçãos que a eternidade tem para nós é a ausência da dor. Mas eu acho interessante esse versículo, porque Ele enxugará toda a lágrima. Uma coisa que Deus não faz é mágica, gente, mas quando nós entrarmos lá no céu, Deus vai trazer cura às nossas dores. Deus não vai simplesmente tirar as dores, mas Ele vai trazer cura às dores. Isso é totalmente diferente. Deus vai trazer consolo aos nossos corações. Aquilo que machucava, aquilo que feria, Ele vai trazer consolo. Deus vai consolar cada mártir que morreu por causa da fé deles em Cristo Jesus. Deus vai consolar cada mãe que chorou, orou pelo seu filho. Deus vai consolar cada líder, cada pastor que sacrificou a sua vida pela obra do Senhor. Deus irá consolar essas pessoas. É o consolo de Deus. Ele vai sentar e vai limpar Ele mesmo cada lágrima. Deus não vai falar assim: pronto, está resolvido, sai de perto de mim. Ele mesmo vai tratar o nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Se isso não pode durar milênios diante dele só para Ele nos consolar, é isso que a eternidade tem. Não haverá mais maldição. Não vai ter essa ideia: será que alguém depois de 30 bilhões de anos vai se revoltar como Satanás? Será que alguém não vai ficar triste, angustiado, aflito? Nada disso. Eu não sei se vocês já foram em alguns banquetes de rico, que eles estendem aquela quantidade de comida, e quando o pobre vai, né, aí você: eu vou comer isso aqui. Aí você caminha: não, eu vou deixar isso aqui, eu vou pegar esse aqui. Aí você caminha mais um pouquinho: nossa, não, isso aqui eu não posso deixar de comer. Aí você vai se animando. Gente, eu imagino o céu assim:
cada segundo uma novidade, alguma coisa animada. A cada minuto, nossa, mas esse trem tá bom demais. Não é uma rotina, é um banquete contínuo na presença do Senhor. Algo maravilhoso. É isso que Deus tem preparado para os seus filhos. A alegria, restauração, cura. E tudo isso é maravilhoso, mas eu preciso fazer um alerta. Continuando o texto aí, olha só. Versículo 5. E aqueles que estavam sentados no trono disse: veja, faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois digo que é digno de confiança e verdadeiro. E digo ainda: está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. Quem tiver sede, darei de beber da água gratuitamente das fontes da água da vida. E o vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas o alerta aí, mas aos covardes, aos incrédulos, aos corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os idólatras, todos mentirosos, estão destinados ao lago de fogo que arde em enxofre. Esta é a segunda morte. Quando a gente fala de eternidade, a gente tem que saber que Deus vai separar algumas pessoas. O Deus bonzinho que vai levar todo mundo para o céu não existe na Bíblia. Ele faz uma clara distinção. E aqui não é o fato de você cometer alguma coisa, porque tem uma história interessante de uma menina que chega: pai, eu não quero ir para o céu. E o pai assustou. Uma menina de 5 anos fala que não quer ir para o céu. Por que, minha filha? Não, porque lá não tem cachorro. Vai ficar fora os cães. Eu quero que o meu cachorro esteja lá, pai. E a gente tem alguns pecados que a gente vai tratando aqui, e a gente fala: nossa, menti, estou fora do céu, fiz alguma coisa errada. Não significa o fato de você cometer isso, mas é você viver nisso. Isso está mostrando quem é aqueles que vão ficar fora. São os mentirosos. Os cães aqui são os religiosos lá da cultura judaica, que eram legalistas, aqueles sexualmente depravados, os feiticeiros, assassinos. E essas pessoas precisam se arrepender, porque elas vão passar a eternidade sofrendo. Não é 1000 anos sofrendo, é eternidade sofrendo. Imagine só isso. O que está em jogo não é um problema financeiro que você está passando. O que está em jogo não é a sua família que está passando um problema. O que está em jogo não é as suas emoções, é a sua eternidade. Me fala se isso não é de preocupar ou não. Estar com Cristo, viver para Cristo, é isso que nós estamos falando sobre essa noite. Você pode passar dificuldade, irmãos, você pode ter algumas privações, mas a eternidade pode recompensar tudo isso. Talvez, assim como eu, você tenha um desejo de, eu queria conhecer Jerusalém, e talvez você não tenha condição financeira para isso, mas eu digo para você, se você estiver com Cristo, você vai conhecer a nova Jerusalém. Talvez esse ano as coisas financeiramente não estão bem, você queria talvez passear com a sua família, comprar um presente para alguém, e talvez você não consiga, mas eu digo para você, um dia você vai estar diante de Deus, e Deus vai recompensar todo o seu sacrifício, e você vai ouvir uma das coisas mais belas que alguém pode dizer: eu amo você, e você é meu filho. Nós lemos o texto aqui: eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. Deus não olha para a gente e fala assim: você é o meu pastor, você é o meu mordomo, você é o meu escravo. Deus vai nos chamar de filhos. Nós estamos inseridos na família de Deus na eternidade. Deus não fala assim: gente, vocês fiquem aí que eu estou cansado. Não, comunhão e relacionamento à eternidade. É isso que Deus tem para a gente. Hoje a mensagem não tem a ver com nada com aquilo que a gente tem passado aqui, mas é um grito para você se aliviar, para você lembrar de que tudo nessa vida aqui é passageiro, que esse problema que você passa é passageiro, que todas as dores, as angústias, elas vão acabar, que Deus vai enxugar cada lágrima dos seus olhos.
Porque um dia você vai encontrar com o próprio Deus, e não vai ter o seu marido, não vai ter o seu pastor, é você e ele diante dele. E você vai ouvir o quê? Meu filho, eu amo você. Aqui tem um reino preparado para você passar a eternidade comigo. Ou você vai ouvir: eu não te conheço, afaste de mim, maldito, porque você praticou a iniquidade. Se coloque de pé nessa hora. Eu queria que você pudesse, nessa hora, orar. Você já comprou pizza num local e levou para casa? Aí você fala assim: não, vou parar o carro e vou comer esse negócio, porque o cheiro estava muito forte, muito bom. O cheiro é a pizza? Não. Uma coisa que eu descubro aqui, a gente pode experimentar um pouquinho da eternidade aqui na terra. Você pode sentir um cheiro da eternidade. Eu já conheci pessoas que parece que elas estavam aqui na terra, mas o coração delas já estava na eternidade. Não estou falando que a gente tem que esquecer tudo e só viver a eternidade. Isso é uma loucura. Mas também uma loucura maior é a gente poder aproveitar essa bênção de experimentar a eternidade aqui na terra. É de se ausentar. Como pode um homem sofrer tanta perseguição, humilhação, ser condenado injustamente e continuar falando desse reino? Isso é porque ele experimentava a eternidade. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer: eu experimentei coisas que eu não posso contar para vocês. Você já pode experimentar um pouquinho dessa eternidade. Eu queria que você fosse sincero com Deus e fechasse seus olhos e falasse: Deus, eu acho que eu não estou preparado para isso não. Deus, talvez eu estaria fora hoje, ou eu estou tendo uma conduta não muito legal. Ou talvez você esteja assim: Deus, eu estou só pensando aqui na terra. Atraia os meus olhos, traz um pouquinho desse cheiro da eternidade. Deixa eu pensar um pouquinho no céu, nas coisas celestiais. Fixe os seus olhos naquilo que não se vê, porque se você fixar os seus olhos lá na eternidade, esses problemas de hoje vão se tornar menores. Você vai suportar, você vai importar com aquilo que é eterno. O próprio Paulo, nesse próprio capítulo, ele vai dizer que as dores que nós passamos aqui são momentâneas, mas elas produzem em nós um peso da glória eterna de Deus. Talvez essa dificuldade está te ajudando a experimentar mais a eternidade em Deus. Você tem a possibilidade de experimentar aquilo que ao homem normal não é possível. Mas você pode experimentar nessa noite, se você desejar ardentemente. Como nós lemos: quem tem sede beberá dessa fonte. Se você tem sede da fonte da presença de Deus, Ele vai derramar no seu coração. Mas a questão é: você tem sede? Qual é a sua sede por Deus? Vamos orar. Pai, nós oramos nessa noite e pedimos para que o Senhor venha despertar no nosso coração sede pela eternidade, fome por conhecer. Ah, Senhor, como nós desejamos experiências maravilhosas com o Senhor. Pai, nós desejamos experimentar um pouquinho da eternidade, Senhor. Nós queremos, Senhor, repassar isso, Senhor. Uma geração que só olha para esse momento, que tem os olhos fixos apenas com as coisas materiais. Nós queremos ser diferentes, Senhor. Nós não queremos ser alienados, mas nós desejamos fixar os nossos olhos naquilo que é importante, Senhor. Pai, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não adianta nada. Pai, abre os olhos daqueles que estão, Pai, caminhando para a perdição nessa noite. Abre os olhos, Senhor. Pai, abre os olhos daqueles que estão tão embriagados com esse mundo, Senhor, que não conseguem mais ter experiência com o Senhor, não conseguem ter mais presença de louvar ao Senhor, não tem mais prazer em ler a palavra do Senhor, não tem mais prazer de orar, porque estão embriagados com esse mundo. Ah, Senhor, derrama sobre nós esse poder do Espírito Santo, essa revelação, esse desejo intenso pela eternidade.
Senhor, quando nós pensarmos mais na eternidade, nós vamos aprender a viver melhor essa realidade que nós temos. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha despertar cada coração nessa noite, para que nós possamos experimentar, porque assim como foi ministrado aqui, vai chegar o grande dia, e nós vamos ouvir: entre benditos do meu Pai, para a eternidade que vos tem preparado. É isso que nós queremos, Senhor, a eternidade com Cristo, sem dor, sem sofrimento, e principalmente com comunhão com o Senhor. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus, amém.